Olá, meu querido irmão, tudo bem? Tudo na paz? Você que segue o irmão Alberto aí no YouTube, você que, graças ao Eterno Criador, tem visualizado o nosso vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Meu querido, continue se inscrevendo em nosso canal, continue deixando seu like, continue deixando seus comentários, continue compartilhando essa palavra, essa mensagem, tá bom? Esse estudo. Eu quero deixar aqui em Romanos e se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação na opção todas, tá bom? Eu quero aqui deixar Romanos capítulo 4, a partir do versículo 7, onde diz: Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão. Dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão, mas na incircuncisão. Queridos, eu quero falar hoje sobre o perdão. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Muitas pessoas, até religiosos, até cristãos, não é, ou crentes, ele ainda, às vezes, ele tem dificuldade de saber o significado real da palavra perdão. Mas é muito bom a gente saber que perdão é um verbo bonito, é uma palavra bonita e quer dizer, no substantivo masculino, perdão é remissão de pena, remissão de dívida, remissão de ofensa, uma desculpa, é um indulto. E o que é um indulto? É o perdão de uma pena, é o perdão de uma transgressão, é o perdão de uma culpa. Você sabia que os judeus, eles receberam esse perdão chamado de indulto, chamado de dívida que eles tinham? Por que os judeus, eles foram pessoas que foram bem-aventurados na época? Porque o Senhor, o Criador do céu e da terra, não imputou a eles, na época de Yahshua, o seu filho, o pecado, que pecado era a transgressão da lei. Então foi para isso que o Yahshua veio, o Pai na manifestação de Filho. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, ou seja, imputados, são colocados debaixo dos panos, são perdoados, é remido, ou a ofensa, ela foi perdoada, ela foi remida. Então, remissão de pena, de dívida ou de ofensa, é uma desculpa, um indulto. E o que é remissão? Os judeus, eles receberam essa remissão. O que é remissão? É o ato de remitir, é o ato de perdoar. Segundo, é um sentimento de misericórdia, de indulgência, de compaixão. Isso é que é remir. Remir não é reduzir a pena. Remir não. Remir é retirar. É o ato de remitir. Em vez de emitir, colocar a culpa, colocar a pena, remitir é tirar, é retirar isso. Então, o que Cristo fez na cruz do Calvário foi remitir, retirar, perdoar. Como diz em Hebreus capítulo 2, o que ele fez? Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra eles, né? Nós estamos depois da cruz. O nós ali é eles lá,
não nós, 2000 anos depois da cruz. Então, o ato de remitir, de perdoar, é um sentimento de misericórdia, é um sentimento de indulgência, é um sentimento de compaixão. Em segundo lugar, primeiro lugar, perdão é remissão de pena, de dívida ou de ofensa. Em segundo lugar, perdão é o ato pela qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação, por quem competia exigi-lo. Então, quem que era obrigado a cumprir os rudimentos da lei? Quem era? Os judeus que viviam sob a lei. E quem que tinha o dever, a obrigação, a competição, a competitividade de exigir isso dos judeus? A obrigação, a obediência, era o Criador. Então, o Criador, ele, no ato de perdão, no ato de remissão da pena, ele fez o quê? Ele desobrigou os judeus de cumprir aquilo que era o dever deles. Então, quando você observa as denominações, a tradição religiosa exigindo os crentes do século XXI a cumprir rudimentos da lei, na verdade, eles estão se colocando superior ao sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Se Deus, através de Cristo, na sua manifestação, retirou, acabou, rasgou o escrito de dívida que havia contra os judeus, na cruz, Deus, através de Cristo, ele retirou essa culpa, essa pena. Então, o que a igreja evangélica faz, às vezes até sem saber disso, porque não estudam profundamente o caso, quando eles fazem isso, na verdade, eles estão impondo outra vez sobre as costas dos crentes uma obrigação que não existe mais. Porque a palavra remir é perdoar. Remir é o ato de remitir, retirar. Remir é um sentimento de misericórdia, um sentimento de indulgência, de compaixão. Então, perdão, queridos, em segundo lugar, é o ato pela qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era do seu dever. E o que era o dever dos judeus? Cumprir as ordenanças da lei. Então, foi retirado isso dos judeus? Foi. Mas quem que retirou isso? O próprio Criador. Então, desobrigou os judeus a viver daquela forma. Então, quando você volta a esses rudimentos, na verdade, por isso que Gálatas 3 diz que você vive sob maldição. Você voltou a viver embaixo dessa pena, desse rudimento. E automaticamente você vive, então, sob maldição. E não sobre a bênção, sobre a graça de Deus. Quem competia exigir isso era o Criador. Quem era obrigado a cumprir eram os judeus. Então, querido, eu faço uma pergunta. O que você já foi capaz de perdoar nessa vida? Conheço pessoas que já perdoou dívidas muito altas em dinheiro. Conheço pessoas que já perdoou até alguém que fez mal à sua família. Conheço pessoas que já perdoou uma traição física. Conheço pessoas que já perdoou, né, uma fofoca, uma ingresia, uma arenga. Os meus pais, meus avós falavam isso.
O que você já foi capaz de perdoar? Tem pessoas que não liberam perdão por nada. Por quê? Porque ele se acha acima do Criador. Mas alguém às vezes me diz assim, mas irmão Alberto, não se rebaixa isso, não se rebaixa aquilo. Quem sou eu, querido? Quem sou eu para achar que eu estou acima do Criador? Eu conheço pessoas que guardam segredos de líderes religiosos. Você já ouviu falar hum, na palavra, não, nas palavras, né? É, quando alguém, né, comete um delito contra algum parente, né? Eu esqueci o verbo agora, querido, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Eu vou me lembrar. Então, tem pessoas, eu conheço pessoas, eu não vou contar esse segredo não, porque senão eu vou destruir uma família, eu vou destruir um ministério, eu vou destruir a vida do pastor, eu vou destruir a vida da missionária. Então, tem pessoas que sofrem porque guardam tais segredos, não é? Então, tem pessoas que preferem ser prejudicadas do que prejudicar. Tem um lado bom, mas tem um lado ruim? Tem. Então, queridos, eu mesmo, Alberto Lírio, eu já me deparei com situações que só a misericórdia de Deus, não é? E às vezes, por falar a verdade, quando eu pertencia ao sistema religioso, nas minhas viagens, né? Alguém me acompanhava, às vezes a gente viajava em 2, 3, e ali, né, no sul do Brasil, norte do Brasil, por exemplo, no centro-oeste do Brasil, que eu viajava muito, hoje não, graças a Deus, não faço mais isso, não preciso mais. Mas companheiros meus de ministérios, né, que até era companheiro de trabalho, e fazia coisas horrendas. E o pastor, quando a gente voltava para a cidade da gente, o pastor perguntava: ei, irmão Alberto, tudo bem? E eu sabia que eu não estava tudo bem, porque tinha companheiro meu que errava o alvo, né, ali. E o pastor me colocava em reunião, nos colocavam em reunião e perguntava. E eu tinha que falar a verdade. Ainda que alguns companheiros não gostavam, ficava de mal e tal, ficava sem falar comigo 2 meses, 3 meses. Mas o que eu ia fazer? Eu ia mentir? Eu ia guardar para mim esse segredo e o Criador cobrar de mim talvez depois? Não. Eu tinha que ser sincero no ministério onde eu, né, pertencia, sistema, né? Infelizmente, irmãos queridos, é assim. Tem muita gente que não sabe o que é perdão. Tem muita gente que não sabe o que é remissão de pecados. Tem pessoas que não sabem o que é um ato de remitir, de perdoar, um sentimento de misericórdia, sentimento de indulgência, sentimento de compaixão. Então, o que você foi capaz de perdoar nessa vida? Se você foi capaz de perdoar tantas coisas, não se importando com o resultado para você depois, parabéns. Parabéns, queridos. Você está no caminho certo. E vou deixar uma palavra aqui em hebraico para você, mas claro que depois eu vou falar em português, né? Então, se você já foi capaz de perdoar tantas coisas, e eu falo, um dia eu falei com a minha esposa, né? Minha esposa estava me contando uma história, e eu falei, olha, falar uma coisa para você, essa pessoa, se ficar com raiva de você, depois que você contar isso, porque ela me contou um fato, né? Essa pessoa, se não te perdoar, é porque ele não é filho do eterno Criador. Agora, se ele perdoar, ele vai ver que você fez isso porque você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa sincera. Então, queridos, quando a pessoa perdoa, é porque ele ou ela sabe que ele
ou ela não é maior do que o Criador. Olha o que diz a Bíblia. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. O pecado era a transgressão da lei. Imagina se o nosso Criador viesse nos cobrar hoje tudo que a gente faz de errado porque errou algo. Quem seríamos nós? Onde nós estaríamos? Imagine isso. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa, ou seja, não cobra, não deposita ali aquela sensação de culpa. Então, a Bíblia diz que é uma coisa boa. Bem-aventurado aquelas cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Imagina você, quando você fica sabendo de que uma pessoa que você tanto ama, que você tanto gosta, cometeu algum delito, que aos olhos de muito, você não é capaz de perdoar, você não deve perdoar. Aí você vem com o seu ato de justiça, de misericórdia, de indulgência, de compaixão e fala assim, eu te perdoo, porque o meu Criador me perdoa. É o gesto mais lindo que existe. Então eu vou falar uma coisa para você. Se você já foi capaz de perdoar tudo isso, você está no caminho certo. Parabéns. E eu vou falar uma frase em hebraico que diz assim, Atai Benai Elohim. Ou seja, tu és filho de Deus. Tu és filho do Eterno. Tu és filho do Criador, do Rei do Universo. Ainda que, aos olhos de muitos, você não deveria perdoar. Você não deveria ter compaixão. Você não deveria ter misericórdia. Mas quem somos nós? Quem somos nós frente ao Criador de todas as coisas? Um bom domingo para você, meu querido. Olha, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por ter paciência conosco e ore pela minha família, ore pela minha vida, pelas nossas vidas, tá bom? Tenhamos um bom domingo e uma boa semana para nós. Amém. Graça e paz.